Fala galera, beleza? Vitor Tourinho por aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uns conceitos gerais de direito. Conteúdo extremamente relevante para esclarecer algumas coisas que a gente ouve por aí. Muito bom também para você que está entrando agora no mundo dos concursos ou acabou de começar de repente uma faculdade de direito, ou até mesmo para você viver a sua vida com um pouquinho mais de conhecimento sobre tudo o que acontece e rege o seu dia a dia. Mas mais relevante do que isso tudo, o que a gente quer mesmo é se fazer de intelectual no boteco, principalmente para aquele seu amigo pé no saco que não fecha a boca e é metido a sabidão. Além disso, galera, em questões mais práticas, a gente tem recebido bastante pergunta sobre o que é jurisprudência, o que é lei seca, o que é doutrina e também em relação a outros termos que a gente usa quando vai passar conteúdo para vocês. Bora esclarecer um monte de coisa agora. Essa vai ser nossa primeira mini aula de várias. A ideia é começar a postar também, pessoal, junto com conteúdo de preparação para provas e estudos, conteúdo voltado para o direito, especificamente direito constitucional. E não é só para quem é da área, viu? É para todo mundo, porque entender um pouquinho mais do que acontece no seu país, das leis que regem literalmente a sua vida, do momento em que você acorda ao momento em que você vai dormir, é muito relevante para você entender como as coisas funcionam, para você ser mais crítico, para você não deixar ninguém decidir as coisas por você e nem colocar as opiniões na sua cabeça, para você formar a sua própria opinião. Com isso em mente, galera, nós vamos dividir em 3 níveis as nossas pequenas grandes aulas. Explicando rapidamente, as aulas de nível 1, como essa de agora, serão sobre conceitos básicos. A gente vai do 0 ao 100, explicar tudo. A gente não vai partir de premissa de que você sabe alguma coisa, nada. A gente vai explicar todos os detalhes, todos os termozinhos. Não vão exigir nenhum conhecimento anterior para você acompanhar. É só clicar na aula e ganhar ponto extra nos debates da Universidade do Barzinho. No máximo a gente vai imaginar que você assistiu a aula anterior, então tem uma noção ali do que a gente já falou, mas mesmo assim essa não é a regra. A regra é a gente explicar tudo nas aulas de nível 1. E como sempre, o canal está sempre aberto a dúvidas, a seus comentários, a nossa troca de ideia que está fazendo a gente crescer tão bem, acompanhando vocês aí, as demandas do que vocês precisam. Falando nisso, já se inscreve aí e se você tiver algum pedido, manda aí nos comentários. No segundo nível, galera, a gente já vai partir para uns conceitos mais consolidados, para aquele pessoal que está se preparando para concursos, para OAB, para cargos também até da área do direito, mas não tão profundos. Mas de qualquer forma, a gente já vai ter a consciência ali de que você sabe alguma coisinha básica, então não vai ficar explicando tudo. Ainda assim, vale para todo mundo. É conhecimento grátis e extra e a gente não vai entrar em grandes debates jurídicos. Aí no nível 3 a parada vai ficar tensa. A gente vai entrar em exceções, divergências, discussões, filosofias, teorias. Mas não esquenta não, vai demorar para chegar lá. A ideia é começar com muitas aulas de nível 1, algumas de nível 2 para a gente ir esquentando os motores e lá para frente colocar umas de nível 3 quando a gente já estiver afiado e caminhando bem junto. Então partiu nossa aula 1.1. Bora conversar sobre conceitos e termos básicos, sem entrar nas exceções por enquanto. Vamos falar sobre regras gerais, coisas úteis para a sua vida, para o seu dia a dia, para melhorar o seu entendimento até das notícias que passam na televisão. Para começar, galera, vamos diferenciar 3 termos: lei seca, doutrina e jurisprudência. Mas que diabo é isso mesmo exatamente quando a gente fala? Pessoal, lei seca é a lei, é o papel. Então, por exemplo, Código Penal, o Código Civil, Constituição Federal, tudo isso é lei seca. Lei 8666 de 93, Lei 8112, o texto puro e simples da lei é a lei seca que a gente chama. E sabe qual é o melhor, mais rápido e mais confiável local onde você vai pesquisar a lei seca atualizada, caso você tenha interesse de saber algo, ou mesmo esteja estudando e procurando uma lei atualizada, não ter que de repente ficar comprando um vade-mecum atrás do outro. Vade-mecum é aquele livro grossão com várias leis compiladas ali. Você vai entrar no Google e colocar, por exemplo, Código Penal, Planalto. Código Civil, Planalto. Constituição Federal, Planalto. Aí adivinha? Você vai abrir o site do Planalto, que é o site do governo federal, onde as leis federais estão lá sempre atualizadas e prontas para sua consulta imediata. Melhor fonte. Doutrina, de outro lado, é o conteúdo gerado por algum jurista, no caso do direito, que vai escrever e te ensinar algo. Tem doutrina de todas as matérias.
de todas as áreas, não é algo específico ao direito. Por exemplo, aqueles livros, aqueles manuais, manual de direito penal, aquele livro de 2.000 páginas é doutrina. Mas não é só isso, videoaula é doutrina, PDF de curso também é doutrina, não é o meio físico pelo qual aquela informação é veiculada que transforma aquilo em doutrina ou não. Doutrina é o conteúdo. É alguém que saiba do que está falando sobre algum tema do qual ela domine ou tenha um bom conhecimento, interpretando e te passando aquilo ali. Ao passo que a lei seca, por exemplo, é só a lei pura, a Constituição Federal, a doutrina é alguém que pega a Constituição Federal e fala, olha, aqui tem essa interpretação, essa é a teoria tal. Pode ser por videoaula, pode ser livro, pode ser áudio, pode ser podcast, pode ser pelo YouTube, por que não? Qualquer meio disponível em que exista uma pessoa que esteja falando sobre algo que ela conheça, saiba e tenha capacidade e segurança de te passar o conhecimento, aquilo é doutrina. Importante para você é filtrar doutrina de qualidade, material de qualidade. E essa é a nossa missão mais difícil nessa era da informação em que a gente vive, com muita coisa chegando pra gente, muito rápido, com muita abundância, e a gente não consegue muitas vezes checar fontes. Finalmente, o nosso terceiro termo é jurisprudência. Jurisprudência são as decisões, especialmente de tribunais, consolidando algum tema levado àquele tribunal. É basicamente o tribunal falando para o mundo. Nós entendemos este tema desta forma. Tem o Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, cada estado tem o seu Tribunal de Justiça, tem o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Todos eles produzem jurisprudência. Entendidos esses 3 pontos, bora avançar um pouco, galera. Dentro da lei seca, que a gente já conversou, existe uma hierarquia entre os vários tipos de lei. Essa hierarquia, ou ordem, é muito bem representada pela pirâmide de Kelsen. Hans Kelsen foi um cidadão que viveu lá na Áustria entre os anos 1800 e 1900. Mas a gente não quer saber do Kelsen, não. A gente quer saber da pirâmide dele. Então, pessoal, dá uma olhada. No vértice da pirâmide, na parte mais alta, está a Constituição Federal, a mãe de todo mundo. É ela que manda em todo o resto. É uma pirâmide justamente porque de cima para baixo vem a influência das leis mais importantes para as leis subalternas, digamos assim. No segundo nível, nós temos aqui as leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas e as medidas provisórias. Aqui no meio do caminho, uma parte na Constituição e uma parte no meio do caminho aqui ainda tem uma questão sobre tratados de direitos humanos. Mas a gente não vai falar sobre isso agora não. Vamos falar sobre regras gerais, linhas gerais, depois a gente discute esse assunto. Então, pessoal, abaixo da Constituição tem esses 4 tipos de leis. Elas 4 são amiguinhas aqui. Nenhuma é mais importante do que a outra. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada e medida provisória, todas têm a mesma importância abaixo da Constituição. O que diferencia elas, basicamente, é a área de atuação. E adivinha só quem fala a área de atuação de cada uma? A Constituição Federal. A Constituição que manda, ela é a mãe de todo mundo. Para você entender melhor, por exemplo, uma lei ordinária que trate sobre um tema que deveria ser tratado numa lei complementar, ela não é ilegal, porque ela não contraria uma lei, especificamente uma lei complementar. Ela não está contra a lei complementar. Ela, na verdade, é inconstitucional, porque ela contraria a organização que a Constituição deu. A Constituição disse: tal tema deve ser tratado em uma lei complementar. E aí foi lá uma lei ordinária e falou sobre aquilo. Ela é inconstitucional por desrespeito ao que a Constituição determinou. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente tratar sobre processo legislativo mais pra frente um pouco. Só o importante é vocês entenderem isso. Abaixo da Constituição tem esses 4 tipos de leis e elas são hierarquicamente iguais, essas 4. Então bora focar um pouquinho em lei complementar e em lei ordinária. Quando você assiste lá no jornal a jornalista, o apresentador falando: olha, a Câmara aprovou tal coisa, o Congresso Nacional está votando tal lei. Na verdade, eles estão falando em 90% dos casos sobre leis ordinárias e leis complementares. E na maioria das vezes eles estão falando sobre projetos de lei. Aquilo não é lei ainda, só vira lei depois da sanção do presidente, depois que isso for publicado na imprensa oficial. Então, na maioria das vezes, quando eles falam sobre aquele assunto, aquilo ainda não te obriga, só te obriga quando vira efetivamente lei. Mas, de novo, não se preocupa não, a gente vai entender isso direitinho quando falar sobre processo legislativo. O objetivo dessa aulinha aqui é só a gente entender a organização do nosso país, um pouquinho em linhas bem gerais. Então, pessoal, abaixo desses 4 diplomas
diplomas aqui, nós temos as resoluções, por exemplo, os decretos legislativos, mais abaixo ainda as portarias e algumas outras modalidades de lei. Mas a nossa ideia agora não é ficar pontuando isso aqui. O que é importante vocês entenderem é a Constituição está lá em cima. O que rege todo o nosso sistema é a Constituição Federal. Então, pessoal, uma lei que diz respeito à mãezona, ela é inconstitucional. Por exemplo, se a nossa Constituição te dá o direito à inviolabilidade do seu domicílio, a você ter ali a sua casinha tranquila, e ela determina pouquíssimas hipóteses em que alguém pode entrar sem a sua autorização. São lá os casos para prestar socorro, flagrante delito, ordem judicial em horário determinado. Então, por exemplo, caso surja uma lei ordinária falando o seguinte: agora a polícia pode entrar na casa de todo mundo a qualquer momento, o tempo todo, na hora que quiser. Essa lei vai ser inconstitucional, porque a Constituição te garante a inviolabilidade domiciliar, a preservação do seu domicílio. E aí, vamos entrar no nosso próximo tópico, sobre jurisprudência e organização judiciária. Pessoal, a justiça brasileira está basicamente organizada da seguinte forma: temos a primeira instância, temos acima dela a segunda instância. Em teoria, tecnicamente falando, não existe terceira instância. A gente tem a instância superior e lá em cima de todo mundo, o Supremo. Eu vou organizar aqui pra gente só a justiça estadual, que na maioria das vezes é a justiça com a qual vocês têm mais contato, a gente tem mais contato aí, né? Que é quando você tem um problema de direito do consumidor, você tem um problema ali no seu condomínio, né? Você tem um problema em um negócio que você fez, entre você e um amigo seu, uma dívida, alguma coisa assim. A maior parte das coisas acontecem realmente na justiça estadual, então eu não vou passar nesse momento o que acontece nas justiças especializadas. Justiças especializadas são a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar. A gente vai falar agora só da Justiça Estadual, vulgarmente conhecida como Justiça Comum. Então, na primeira instância, existe aqui o juiz singular. Por que singular? Porque é uma pessoa apenas. É um juiz. Ele vai julgar a sua causa. Um juiz, um magistrado, que é sinônimo de juiz, vai julgar a sua causa. Então, por exemplo, você quer que seu vizinho conserte o muro que está dando infiltração e você acha que a infiltração está vindo ali do lado dele. Mas aí você bate na porta lá, fala: ô vizinho, conserta o muro aí, pô, tá dando infiltração, vai cair na minha casa. E o cidadão discorda de você. E diz: não, pô, isso aí não é culpa minha não, isso aí é culpa do seu terreno que é ruim e é torto e o muro tá caindo por causa disso. Não tem nada a ver com isso. E aí como é que resolve? Sai no tapa com ele, quem sobreviver faz o que quiser com o muro? Cara, pode ser até, mas de qualquer forma, isso também vai te levar para o juiz. Mas no mundo civilizado, no país de Nárnia, você deveria conversar com ele, tentar um acordo, e caso as partes não chegassem a um consenso, você processaria ele. E ia lá e pediria na justiça que o seu vizinho consertasse o muro porque você acha que ele está errado. A justiça vai decidir quem tem razão. E, de início, no começo, quem vai decidir se você tem razão ou não é ele aqui, ó, o juiz singular. Um juiz vai decidir se você tem razão ou não. Se esse juiz vai lá e diz: não, você está errado, o muro não tem nada a ver com você, nem com ele, sei lá. Ele decidiu de uma forma que você não gostou, não satisfez ali a sua demanda, não resolveu o seu problema. Aí você vai recorrer ao tribunal, que é a segunda instância, o Tribunal de Justiça. Cada estado tem o seu Tribunal de Justiça. Então aqui no DF nós temos o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em São Paulo tem o Tribunal de Justiça de São Paulo, tem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Continuando, o Tribunal de Justiça, galera, é um órgão colegiado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele é um órgão formado por alguns magistrados, alguns juízes. Não é mais um único juiz que vai apreciar a sua causa agora. Agora, nos tribunais de justiça, e muda o nome dos magistrados, eles viram desembargadores, eles vão decidir a sua causa. Um órgão colegiado. Só que o mais relevante aqui pra gente é entender essa escalada de importância da jurisprudência. Começa aqui no juízo singular, depois nós vamos para o Tribunal de Justiça, e agora a coisa começa a ficar interessante, que se você quiser recorrer dessa decisão do Tribunal de Justiça, você vai para a instância superior, que nesse caso aqui seria o STJ, o Superior Tribunal de Justiça.
Aí começa a ficar mais interessante o esquema aqui. Enquanto cada estado tem o seu Tribunal de Justiça, o STJ só existe um. E a missão dele, olha lá, é unificar a jurisprudência de todos os tribunais de justiça. Então, por exemplo, galera, se analisando lá a mesma matéria, o Tribunal de Justiça da Bahia diz, ó, gente, é A. O Tribunal de Justiça de São Paulo falou, ô louco, meu, não é não, mano, é B. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fala, ih, mano, é X. E o Tribunal de Justiça aqui do DF fala, velho, se liga, é JK. Isso aí pode subir para o STJ e o STJ vai dizer quem tem razão. Em matéria infraconstitucional, abaixo da Constituição, quem manda é o STJ. Sacou aí? É bem importante o que a STJ diz. E por isso que direto nas provas eles perguntam, de acordo com a jurisprudência do STJ, vem na OAB, vem em prova da magistratura, do Ministério Público. E até no jornal, direto aparece, o STJ decidiu tal coisa. Agora você está entendendo por que o STJ decidir assim o assado é tão importante. Porque ele unifica o entendimento dos outros tribunais e aquilo ali vale dali para baixo. Nesse nosso caso do exemplo aí do muro, caso exista a decisão do STJ tratando dessa matéria, você já ia chegar no juízo singular lá de primeira instância e falar, tá aqui, ó, é assim, assim, assado, e o STJ entende que é dessa forma. Em teoria, ele deveria aplicar essa jurisprudência e finalizar ali o assunto. Só que tá faltando uma figurinha importante pra gente agora, né? Que ficou bem famosa recentemente. O grande, o egrégio, o colendo Supremo Tribunal Federal. O nome é super modesto, né? Inclusive, galera, o canal do YouTube aqui vai mudar e agora vai passar a se chamar Supremo Canal do YouTube. Galera, o STF é o guardião da Constituição. Ele dá a última palavra na interpretação das normas da Constituição. Nem tudo vai para análise do STF, só aqueles casos mais relevantes e quando tem uma questão constitucional ali sendo discutida, quando tem um assunto ali que esteja tratando de algo previsto na Constituição. Não é qualquer coisa, mas olha aqui o pulo do gato, olha a relevância da parada. Você certamente já ouviu falar de uma ação que chama ação direta de inconstitucionalidade. Ela serve, galera, para questionar a constitucionalidade de uma lei. Exemplificando, o Congresso foi lá e aprovou uma lei dizendo que a partir de agora todas as vaquinhas têm de ser pintadas de roxo. Aí alguém, e esse alguém não é qualquer orelha não é o Zé Ruela do Vitor Tourinho, vai lá e diz que não pode, que essa lei é inconstitucional. Não é qualquer um, porque poucos podem utilizar essa ação em específico. No nosso exemplo, vamos dizer que foi um governador de estado a propor essa ação. E propor é o termo correto que está lá na Lei 9.868 de 1999. Esse governador alega que a lei das vacas roxas é inconstitucional. Diz respeito à mãe de todos e o Supremo deve declará-la inconstitucional. O modesto Supremo vai analisar o caso e agora a parada fica séria. Porque olha só, se o STF, o Supremo, decide que essa lei é inconstitucional, os efeitos dessa decisão são vinculantes, erga omnes e ex tunc. Eita ferro, que desgraça é essa, cidadão? Fala português aí. Bora lá. Ex tunc, com T de tatu, é o contrário de ex nunc, com N de não, N de nunca. Ex tunc quer dizer que os efeitos daquela decisão vão valer lá para trás, desde o início daquele problema, desde o início daquela lei. Se fosse ex nunca, de nunca retroage, nunca volta, os efeitos só valeriam daquele momento em diante. Começa a pensar na implicação disso. Vinculante quer dizer que é obrigatório. E erga omnes quer dizer vale para todos. É o contrário de interpartes. Interpartes quer dizer que só vale para aquelas partes envolvidas no processo. Então, a decisão do STF nessa ação, tecnicamente chamada de ação de controle de constitucionalidade concentrada, abstrata, tem efeitos vinculantes, erga omnes e ex tunc. Ela vale para todos, ela é obrigatória e ela retroage lá para o início. E ela obriga todo o poder judiciário e toda a administração pública, estadual, federal, municipal. Todo mundo. É Supremo ou não o bichinho, hein? Mas olha a complicação. Imagina aí que essa lei das vaquinhas tenha sido publicada lá em 2019 e só agora, em 2021, o STF decidiu, é inconstitucional, não valeu. Volta tudo como era antes. Só que geral pintou as vaquinhas de roxo nesse meio tempo.
porque a lei estava valendo. E se tem lá uma lei dizendo que você tem de fazer daquela forma, você faz. Você não vai ficar esperando uma hipótese possível de que o STF vai declarar aquilo inconstitucional. Até porque você, réu cidadão como eu, não pode fazer isso, não pode propor essa ação dessa forma, né? E todas as leis, quando elas são publicadas, elas têm presunção de constitucionalidade. Então, quando uma lei é votada, aprovada no parlamento e ela é publicada e começa a valer, você presume, você já aceita que ela é constitucional. A inconstitucionalidade é a exceção. Então você já seguiu essa regra, você já pintou suas vaquinhas todas de roxo. Só que agora, o STF, numa decisão que vale para todo mundo, para todas as esferas, e volta lá para o início, ela, na teoria, ela diz o seguinte: essa lei nasceu morta, é natimorta, e esse é o termo que eles usam mesmo. Então essa lei não existe, passa água oxigenada nas suas vacas, já era, se vira. Imagina o tamanho do problema, olha o trampo que ia dar. Olha a consequência de uma decisão dessa do STF. Tem exceção aqui, claro, tudo no direito tem exceção. Mas a regra é essa, pessoal. Aí olha que top saber disso. Imagina você lá no boteco e aquele seu amigo prego, cheio das razões, fala: ah, essa decisão do STF que saiu aí, STF não manda nada, isso não vale nada. Só que você tá bisurado agora, parceiro. E você vai virar para ele e falar: amigo prego, a decisão do STF em controle concentrado abstrato de constitucionalidade tem efeitos vinculantes, erga omnes e ex tunc. Meu amigo, até a gata passando que estava indo para o banheiro vai virar e falar: erga omnes e ex tunc. Galera, zoeira à parte aqui, mas importante para a gente hoje é você entender o quão importante é a Constituição Federal na sua vida diária, para o nosso país, em tudo que você faz, a relevância do que o STF decide, independente da sua orientação, da sua opinião, e definitivamente não é disso que a gente está falando. É importantíssimo você ter esse conhecimento, até porque se você quiser mudar algo eventualmente, quanto mais conhecimento de causa você tiver, melhor. A Constituição é a lei maior, a mãe de todo mundo, ela manda em tudo. Tudo que vem ali abaixo dela naquela pirâmide, e tá tudo abaixo dela, tudo tá abaixo da Constituição, tem de respeitar a Constituição. E o STF é o rei da jurisprudência, é a última Coca-Cola do deserto. STF falou, a água parou, amigão. E eles adoram falar nesse termo, é o guardião da Constituição. Isso aí, galera, valeu! Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Eu me diverti pra caramba aqui. Falar de direito eu falo por horas. O perigo é justamente eu não parar, mas eu botei o despertador para acompanhar. Então, um grande abraço, senhoras e senhores. A gente se vê nas próximas. Vamos conversando sobre temas importantes, relevantes e interessantes pra gente. Vamos fazer um jeito disso ficar legal para todo mundo. Valeu!